Pessoal aí de outro município, né? Por que a pastora tá com esse cachecol, né? Nós estamos aqui com 14 graus, tá um gelo aqui, tá bem frio, mas nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, amém? Êxodo capítulo 12, versículo 12 nos diz assim, deixa eu me ajeitar aqui para ver. Êxodo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Já de início, para falar contigo, querido, Deus, Ele é o Senhor soberano de tudo em nossa vida. Nós já tivemos aqui algumas ministrações, querido, falando sobre isso, do senhorio do nosso Deus, o primeiro grande mandamento, e nós sempre falamos que o nosso Deus, Ele é Senhor de tudo. E nós temos que ter muito cuidado de não estar tirando a glória do Senhor. Hoje, querida, é comemorada a Páscoa. E as pessoas interpretam a Páscoa, elas dizem que a Páscoa é a questão do chocolate, é a questão do coelho, é o ovo de Páscoa. Mas nós precisamos entender, nós temos o conhecimento, nós temos na nossa mão a arma, querido, para nos trazer todo o conhecimento. E o que o Senhor vai falar hoje conosco, querido, vai começar lá no livro de Êxodo, como nós acabamos de ler, quando o povo de Israel, ele estava sendo oprimido, ficaram cerca de 400 anos no Egito, debaixo de uma servidão. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele chamou a Moisés para ser o libertador daquele povo. Porque através de Moisés, o Senhor deu, querido, a liberdade ao povo de Israel, ao povo a qual ele escolheu. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor mandou muitas pragas sobre o Egito. Só que mesmo assim, quando eles falavam, quando eles queriam liberar o povo, o coração deles se endurecia e o povo continuava preso. E uma das últimas pragas, que foi a morte dos primogênitos de todo o Egito. A Bíblia nos diz que o Senhor chamou Moisés, ele falou com o faraó, mas mesmo assim não ouviu. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele deu uma orientação ao povo dele. O Senhor falou com o povo que eles eram para pegar o cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito. Era para oferecer ao Senhor e parte do sangue daquele cordeiro. O povo de Israel era para estar aspergindo, quer dizer, passando, querido, nos umbrais das portas. Por quê? Aquele sangue, querido, não foi qualquer sangue, foi o melhor cordeiro, foi o melhor que aquele povo tinha para oferecer ao Senhor. E daquele sangue, daquele sacrifício, eles pegaram e eles passaram nos umbrais das portas. Por quê? O anjo da morte passaria ali aquela noite e toda casa que estivesse marcada por aquele sangue, o anjo passaria por aquela casa e a morte não entraria lá. Por isso, se você for ver, querido, a palavra Páscoa no hebraico quer dizer pular além da marca. Páscoa quer dizer pular além da marca. Aí eu te pergunto, o que é que a Páscoa tem a ver, querido, com a comemoração que é feita hoje em dia na nossa sociedade? Nada. As pessoas, querido, elas deixam de dar a glória ao Senhor, querido, para exaltar o homem. Nós precisamos entender, mais uma vez te falo, toda honra e toda glória tem que ser do Senhor. Como nós lemos no final do versículo 12, eu sou o Senhor. E a Bíblia, querido, vai nos dizer que naquela noite, quando o anjo passou lá naquele lugar, todos que estavam, querido, com as suas casas marcadas pelo sangue, o anjo não entrou naquela casa. Mas toda casa que não havia marca, toda casa, querido, do Egito, todo primogênito naquela noite, eles foram mortos. Assim nos fala a palavra do Senhor. E essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa, querida, a qual o Senhor deu livramento ao povo. A qual o Senhor protegeu o povo, querido. Protegeu os nossos primogênitos, o primogênito do povo de Israel, da morte. Só que as pessoas, querido, elas levam por outro lado, a gente tem que ter cuidado com isso. E a gente também, querido, a gente precisa entender
que quando o Senhor pediu aquele cordeiro, ele também já estava fazendo o povo entender que através do sangue havia também remissão de pecados. Por quê? Deus já havia feito aquilo com o povo de Israel. Nos diz a palavra que o povo de Israel, querido, a partir daquele momento, eles partiram da terra do Egito. E o próprio povo, querido, o próprio povo foi lá e falou: não, vocês podem ir embora, porque nós não queremos sofrer mais isso. Porque nós colocamos no lugar, se aquele povo estava trazendo destruição para a terra do Egito, então é melhor que eles fossem embora. Mas qual era o plano do nosso Deus? Não era apenas naquela época, não era apenas naquele momento. Ele também já estava preparando o povo para o futuro, onde o Senhor Jesus viria, morreria na cruz do Calvário, o seu sangue também seria derramado, porque o sangue de Jesus traz a remissão dos nossos pecados. E naquela época o sangue do Cordeiro, querido, trouxe proteção. Então as coisas que o Senhor faz, querido, não é ao acaso, não é de qualquer forma, existe um objetivo, existe um propósito ali. Tudo, querido, na minha vida e na tua vida existe um propósito. Não é acaso, não é o destino, não é uma coincidência. Nós falamos que é Jesuscidência, pois o Senhor, Ele permite. E a palavra do Senhor, querido, Ele nos diz, aleluia, que através do nosso Cordeiro, Jesus Cristo, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, porque Ele é quem tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro livrou o povo, querido, da morte dos primogênitos. E hoje o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nos traz remissão dos nossos pecados. Se você tiver com a Bíblia aí na sua mão, João capítulo 1, versículo 29, nós vamos ler em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Glória a Deus. Aleluia. Vai dando glória ao nome do Senhor. João capítulo 1, versículo 29 vai nos dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Remissão de pecado, somente pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe pacto nenhum, aliança, querido, com outros deuses, não existe. A única forma de nós sermos perdoados pelos nossos pecados é por Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, sim, Ele é aquele, querido, que morreu no mundo, que foi sacrificado. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. Olha, querido, e eu gostaria que você, que nunca teve contato de repente com essa palavra, que você de repente pode estar se sentindo contrariado agora, mas o que é isso? Você vai começar a orar, você vai começar a pesquisar, você vai começar a entender, porque o Espírito Santo vai te dar entendimento da palavra. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nessa noite, porque para nós que já conhecemos a palavra, nós já entendemos. Mas para quem nunca teve contato, sempre achou que a Páscoa estava ligada a tudo isso que a sociedade aí diz, ele fica um pouco contrariado, ele não entende. Mas eu te levo hoje, eu te convido a você entender o que a palavra de Deus quer dizer. E no decorrer dos dias, querido, e no decorrer das semanas, você vai falar: Deus, eu quero entender. Porque muitas vezes nós somos chocados com coisas que nós não sabíamos. Mas o Senhor, Ele traz o conhecimento para a minha vida e para a tua vida. E você passa a saber que hoje nós temos que comemorar o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Nós temos que dar glória a Ele, Ele que merece ser adorado e ser glorificado. Não é um animal, não é um homem, mas é o nosso Deus. Olha o que Deus fez na vida do povo de Israel. Deus, Ele trouxe livramento. Pesquisa aí, você que tem acesso à internet, o que significa a Páscoa. E se você for ver, o povo de Israel, ele relembra todos os anos da Páscoa, do livramento que Deus deu. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque Ele é Deus da nossa vida, que cuida de nós e que deu o seu único filho. Ele deu, querido, o seu bem mais precioso, o seu único filho. E eles foram libertos. E eles receberam uma orientação. Eles foram obedientes e eles entenderam que era pelo sangue do Cordeiro que eles seriam guardados. Eu estou falando do povo de Israel. Eles entenderam a importância da obediência e do sangue. E conosco hoje não é diferente. Eu preciso entender a obediência e a redenção, querido, pelo sangue do Cordeiro também.
Não é uma mesma situação. Não é eu passar, querido, uma tinta vermelha na minha porta, eu estou ungindo a minha porta, eu colocar um pé de coelho na minha porta. Não. É entender que o sangue do Cordeiro, ele me redime, querido. É entender que o sangue do Cordeiro me livra de todos os meus pecados. Eles são perdoados. Eu não preciso fazer simpatia para o Senhor me perdoar pelos meus pecados. Eu preciso ser obediente à palavra dele e viver com Cristo. As pessoas acham que eles precisam, querido, fazer simpatias, é o pé de coelho na porta, e é isso, aquilo, tantas coisas. Não tem necessidade disso. Você tem que viver isso aqui, ó. Viver a palavra. Ler a palavra e vivê-la. E eu sei que muita gente que está aqui assistindo, querido, ele já teve encontro com Cristo e muitas vezes, e muitos estão desviados. Mas eu te falo nessa hora, nessa noite, nesse momento, neste domingo, só o Senhor Jesus pode te redimir dos seus pecados, pode te perdoar e te dar uma nova vida. É essa pregação, querido, real da Páscoa. E é o que nós pregamos também o ano todo. Jesus Cristo na nossa vida. O povo foi obediente, querido, e foi salvo. Nós somos obedientes ao Senhor. E o Senhor, o que Ele faz? Ele também nos redime nossos pecados, Ele nos guarda e Ele nos prometeu a salvação. E eu aguardo essa salvação e eu sei que você também aguarda. E se não aguardar, você vai passar a aguardar em nome de Jesus. Porque através de Jesus você vai ser salvo. A Bíblia vai nos falar, querido, no livro de Coríntios, que os que esperam nesta vida, eles são considerados os mais miseráveis dos homens. Os que esperam nessa vida serão considerados os mais miseráveis dos homens. Nós não podemos esperar somente aqui. Vivemos aqui esperando o céu. E é através do sacrifício de Cristo que nós chegaremos lá no céu. Que nós estaremos com o Senhor. Se não fosse o sacrifício dele, nós já estaríamos condenados. A Bíblia vai nos dizer, querido, que o homem, que os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. São as nossas iniquidades que nos separam da presença de Deus. Aleluia! É a nossa realidade. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor ele nos perdoa porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós precisamos estar entendendo que o Senhor ele quer mudar a nossa história. Que o Senhor ele quer mudar a tua história. Que Ele não quer que você fique, querido, com uma venda nos seus olhos sem conhecer a verdade. O que o Senhor vai nos falar? Conhecereis, querido, a verdade. E a verdade vos libertará. Muitos de nós estão vivendo debaixo de um jugo porque ainda não conhecem a verdade. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de maldições porque não conhecem a verdade, porque não sabem como proceder, não sabem o que é correto. Vive à mercê da sociedade. A sociedade diz que isso é bom e todo mundo vai atrás. Não, a Bíblia vai dizer, eu tenho que viver a palavra de Deus para a minha vida, eu tenho que viver o que a Bíblia diz. Aí sim, eu vou ser uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Vou ter meus momentos difíceis? Sim, mas nós não deixamos de ser pessoas vitoriosas, porque o Senhor Jesus, Ele é conosco. Sabe por quê? Porque grande amor igual dele não existe. Alguém te dá vida na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Você acha que Jesus tinha algum pecado? Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus ele não tinha pecado, mas ele foi como um pecador para a cruz, pior, carregando todos os nossos pecados. Estava sobre ele. Estava sobre ele os nossos pecados, as nossas ofensas, tudo que nós fazemos de errado, estava sobre Jesus. Mas ele não voltou atrás. Ele já sabia o sofrimento que ele iria passar. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, querido, foi falar com Deus. Senhor, se for possível, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus sabia que o sofrimento seria muito grande, mas Jesus estava lá em obediência, porque ele sabia que o Pai ele tinha o melhor para todos. Ele se anulou por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele sofreu, ele foi maltratado por mim e por você, para nós estarmos aqui hoje, recebendo uma palavra, recebendo o querido da parte de Deus, sentindo uma paz interior que o mundo não dá. Existem pessoas, querido, sendo preenchido com muitas coisas. São fugas, fugindo do principal, daquele que pode preencher a tua vida. São muitas fugas. As pessoas estão, querido, achando que são preenchidos em relacionamentos, em vícios, em tanta coisa errada. Mas ele esquece, querido, que Jesus preenche a nossa vida melhor do que tudo, melhor do que qualquer situação, melhor do que qualquer coisa. Entenda isso.
Muitas pessoas estão presas no vício, sabe por quê? Porque é uma fuga, porque o vício, aquele momento, dá alegria ao coração dele. Mas quando ele retorna para casa, querido, vem tudo de volta, a tristeza volta, tudo volta. Quando passa aquele momento, quando a pessoa toma muita bebida, dá aquela ressaca, no outro dia é só dor de cabeça. Mas nós, quando recebemos a presença de Jesus na nossa vida, a gente não precisa de nada disso para ser feliz. A gente precisa de Jesus, a gente precisa da presença dele. Como nós louvamos essa canção, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quer dizer, quem já teve a presença de Deus, querido, as outras coisas não são mais tão necessárias, porque ele é preenchido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo traz alegria, o Espírito Santo traz força, a presença do nosso Jesus. E é isso que nós queremos que você entenda aqui, nessa noite. Que o Jesus, sim, ele é tudo na tua vida. E que você precisa, querido, saber comemorar e dar glória a quem merece glória. Você tem que entender quem é que merece honra. Você tem que entender quem é que merece ser adorado. É o nosso Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Ele sim, aleluia. Ele não é fazer essa adoração, querido, que a sociedade faz, mas é adorar aquele, é o único que é digno de honra, de glória, de louvor. Sabe por quê? Porque ele pode mudar a tua história. Eu não posso mudar a tua história, mas o Deus que nós servimos, sim, ele pode mudar. O Deus que nós adoramos, ele pode mudar, sim. Ele pode entrar na tua casa, ele pode trazer a alegria que você não tem. Ele pode trazer a paz que você não tem, ele pode trazer a direção que você não consegue ter. Ele sim pode fazer. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite, em nome de Jesus. E muitas vidas estão sendo tocadas. E muitas pessoas estão sendo tocadas, porque o Senhor, nosso Cordeiro Pascual, ele está presente aqui, ele está presente aí na tua casa, e ele está presente aí aonde você está. Mas você precisa chamar por ele e dizer: Senhor Jesus, eu te quero na minha vida, me ensina a fazer a tua vontade. Não é você chegar, já estou largando tudo. Pede a ele: eu quero que o Senhor me ensine tudo que eu preciso largar, que o Senhor me mostre. Sabe por quê? Muitas pessoas largaram, deixaram, querido, de qualquer maneira na hora da emoção. Não, você tem que agir pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando for ver, ele vai ter mudado a tua vida e você vai ficar admirado de quanta transformação ele fez, de como o teu coração está preenchido. Você vai ver testemunho de pessoas, querido, que não moram numa casa linda, que não tem carro, mas que tem uma alegria no coração delas, a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus é a diferença. Você pode ter um casão ou não ter. Se Jesus estiver, querido, independente, com ou sem, o que importa é estar nele. Você pode andar a pé, querido, andar de carro, mas Jesus tem que estar na tua vida. É ele que é o Senhor da tua história. E eu te convido nessa noite a deixá-lo dirigir a tua vida. Eu te convido nessa noite a deixar o Senhor Jesus mudar a tua história. Amém? Feche seus olhos.